pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula agora falando dos exames de laboratório, essa playlist que nós estamos fazendo, especificamente agora falando sobre o hemograma, essa análise do sangue. Então, pessoal, para você participar aqui da nossa comunidade no YouTube, claro, para receber mais vídeos, se inscreve aí no canal, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo e deixa seu joinha para ajudar a gente. Você não tem noção de como isso ajuda aqui o canal. Sempre continuar fazendo mais vídeos aqui para a nossa comunidade, a gente sempre se ajudando. Então, pessoal, vamos ao que interessa. Hoje vamos dar um primeiro passo no que se refere aos índices hematimétricos. Sim, esses índices que basicamente seriam padrões. Padrões que vão ali determinar se está anormal a situação sanguínea ou se está tudo dentro da normalidade, dentro dos padrões. Por isso, índices hematimétricos. Existem índices, existem números que vão nos auxiliar como padrão para a gente saber se está tudo normal ou não. Então, dentro do hemograma, nós vamos encontrar esses índices hematimétricos, que nessa série vermelha, né, essa análise do sangue, a gente vai determinar ali os padrões, se está normal ou está anormal, como a gente já falou. Então, o que a gente pode começar aí, dar o primeiro passo no que seriam esses índices hematimétricos? Olha na imagem. A gente pode falar de várias situações. Primeiro, a contagem das hemácias, os eritrócitos. A gente pega aquelas hemácias e vê se dentro do padrão estabelecido está a mais ou está a menos. E claro, principalmente se tiver a menos, né, a quantidade, a gente já vai desconfiar, opa, pode ter uma patologia de medula e tal. Claro, isso não é aula para a gente aprofundar a patologia, mas sim, pode ser um indicativo que existe algum problema. Então, primeiro a gente pode ver, né, a contagem de hemácias. Também a gente pode dar uma olhadinha quando a gente se refere ali a nossas hemácias, a hemoglobina, né, que estaria ali presente. Então, existe também um padrão, né, uma quantidade de hemoglobina ideal, variando sempre entre homem e mulher. A gente vai ver isso no vídeo ainda. Outro padrão importante seria o hematócrito. O que seria hematócrito? Para a gente não ficar aí tão perdido. O hematócrito seria a gente pegar esse sangue e dentro desse sangue a gente pega a parte vermelha, aquela parte onde estão os eritrócitos, as hemácias. Então, o hematócrito nada mais seria do que o percentual de hemácias, ou a parte vermelha, desse sangue completamente. Porque o sangue não é só hemácia, existe ali o plasma, existe a parte branca, que principalmente tem muitos leucócitos, mas o hematócrito seria essa parte vermelha, que é composta pelos nossos eritrócitos ou as nossas hemácias, beleza? Também a gente pode ver o VCM, que é o volume corpuscular médio. O próprio nome já dá uma sugestão, que seria o tamanho ou o volume de uma hemácia, mas a gente vai falar isso no vídeo aqui ainda. Também o HCM, né, hemoglobina corpuscular média, o CHCM, né, a concentração de hemoglobina corpuscular média, e o RDW, que seria o índice de anisocitose. Então, pessoal, não se afobe, que a gente vai entender cada um deles agora. Então, vamos lá, pessoal. Olha, só quero esclarecer que nós vamos dividir essa aula em algumas partes, para a gente poder aprofundar mais, principalmente o HCM e o CHCM, o RDW, nos próximos vídeos. Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho de cada vez. Primeiro, começando com a quantidade, né, uma contagem das nossas hemácias. Na imagem a gente pode observar que o normal dessa contagem é de 4 a 6 milhões. Né, de milímetros cúbicos. Então, esse é o padrão. Se o paciente tem essa contagem, né, de 4 a 6 milhões por milímetros cúbicos, a quantidade está ali dentro da normalidade, né? Está aceitável. A quantidade de hemácias está normal. Aí a gente já parte para outra análise. Que análise? A gente pode ver a hemoglobina. A gente pega a hemoglobina e vê
Qual a quantidade padrão normal dela? A gente vê que é de 12 a 17 gramas por decilitro. Porém, esse número de 12 a 17, ele vai variar de homem para mulher. Claro, o homem ele vai ter um pouco a mais que a mulher em relação a essa hemoglobina. Então, quando a gente pega esse índice de 12 a 17, o homem vai ter um pouco mais, a mulher um pouco menos dentro desse padrão de 12 a 17, beleza? Lembrando, de 12 a 17 gramas por decilitro. E o que pode alterar isso? Isso aí pode ser alterado, galera, principalmente por uma leucocitose, né? Pode ser um fator determinante que vai alterar essa hemoglobina, também uma lipemia. E já que a gente está falando sobre essa alteração no exame laboratorial do sangue, a gente pode analisar essa imagem. E nessa imagem a gente pode ressaltar aqui que geralmente antes de um exame, um hemograma a ser realizado, retirar a amostra de um paciente desse sangue, a gente tem que pedir ao paciente que ele não faça ingesta de gordura, comida gordurosa, pelo menos 2 horas antes desse exame. Por quê? Porque essa gordura vai parar toda no sangue e vai prejudicar a qualidade da nossa amostra. Mas como assim vai prejudicar? É simples, quando essa gordura vai parar no sangue, o sangue vai ficar opaco, vai ficar difícil uma análise. E é o que a gente vê nessa imagem aqui. Um tubo está normal, a gente vê ele ali com a parte vermelha, a parte branca e o plasma, que tem uma coloração levemente amarelada, né? Meio transparente, meio amarela. Já nessa outra amostra, olha só que interessante, ele fica vermelho embaixo e em cima fica aquele aspecto leitoso, né? Um branco misturado com amarelo. Isso por conta dessa situação, né? A quantidade, a presença desses lipídios no sangue. Então, fica esse ressalvo para você. Claro que essa quantidade de gordura aí no sangue, esses lipídios atrapalharia essa análise. Então, essa amostra aqui realmente está descartada, não tem como você fazer um hemograma a partir disso daí. Beleza? Então, falamos, né, voltando aí ao nosso assunto, né, a hemoglobina, a gente viu que o normal é de 12 a 17 gramas por decilitro, variando de mais para menos, dependendo do sexo, se é um homem ou uma mulher. E o hematócrito? O hematócrito, o que é esse hematócrito? Relembrando, seria o percentual, é um percentual de hemoglobina, ou melhor, de hemácias ou eritrócitos. Seria aquela parte vermelha do sangue. Então, repetindo, o que é esse hematócrito? São as hemácias. Se a gente pode falar de forma simples, é um percentual de hemácias, um percentual da parte vermelha do sangue. Tranquilo? E esse percentual normal seria de 36 a 50%. Tranquilinho? Então nós já falamos aqui da contagem de hemácias, né? A quantidade que a gente viu que é de 4 a 6 milhões. Vimos que a quantidade normal de hemoglobina é de 12 a 17 gramas por decilitro, variando de homem para mulher. E agora o hematócrito, que seria o percentual de hemácias presentes no sangue, que seria, né, nessa análise, de 36 a 50% o normal, né, esse padrão. Agora a gente pode falar do VCM, o volume corpuscular médio. O que seria isso? Galera, esse negócio de VCM, o próprio nome já fala, volume corpuscular médio. Seria basicamente um padrão que estabelece se está normal o volume ou o tamanho dessa hemácia. Ou seja, a gente vai determinar o tamanho e o volume dela. Se a hemácia está muito grande, se está muito pequena, se está num tamanho normal, aceitável. E qual é o valor, né, padrão para a gente determinar isso? Seria de 80 a 100 centilitros. Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma hemácia com menos de 80 centilitros.
vai ser uma hemácia pequenininha, né? Vai ser uma hemácia menor do que deve ser. E eu chamo isso de microcítico, beleza? Agora, é quando eu tenho uma hemácia acima de 100 centilitros, ou seja, aquela hemácia grandona, como que eu chamo isso? De macrocítico. E galera, esse VCM ele é muito usado também, a gente já viu na playlist aqui no canal, só de hematologia, mas relembrando que é muito importante o VCM, esse volume corpuscular médio, para determinar alguns tipos de anemia. Como assim? Imagina aqui comigo, se eu tenho uma anemia onde as hemácias possuem um VCM menor que 80 centilitros, eu caracterizo essa anemia de anemia microcítica. Ou seja, existem hemácias ali nanicas, pequenininhas, beleza? Agora, se eu tenho uma anemia onde o VCM está normal, está entre 80 e 100 centilitros, nós vamos ter uma anemia chamada de normocítica. É óbvio que aqui a anemia não vai ser causada por causa do VCM. O VCM está normal, está entre 80 e 100 centilitros. As causas dessa anemia vai ser outras, porém o VCM está normal, por isso, né, ela é chamada de anemia normocítica. Normal, normocítica. Belezinha? Agora, se eu tenho uma anemia onde o VCM está maior que 100, aí eu vou ter uma anemia chamada de anemia macrocítica, ou seja, ela tem um tamanho maior que 100 centilitros. Geralmente a gente vai ver na imagem aquela hemácia grandona, a hemácia Hulk, beleza? A gente vai ver agora na imagem mais à frente. Bom, galera, para facilitar um pouquinho essa caracterização, né, da gente conseguir distinguir macrocítico de microcítico, a gente pode ter uma relação aqui. Como assim uma relação? Vamos fazer uma comparação. A gente pega um linfócito. Esse núcleo do linfócito, ele é ótimo para a gente comparar com a hemácia. A hemácia normal, ela tem o tamanho do núcleo do linfócito. Sacou agora? Quando você vai fazer uma análise, né, numa amostra, você acaba comparando. Opa, essa hemácia está do mesmo tamanho que o núcleo do linfócito? Aí você já pensa, opa, se a hemácia tem o tamanho igual do núcleo do linfócito, tá normal, tá tranquilo. Beleza? Então vamos entender isso? Olha na imagem. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver o quê? Na primeira, que esse núcleo do linfócito em roxo, ele está bem maior do que o quê? Do que a hemácia. Olha, a hemácia está bem pequenininha. Então a gente já deduz, opa, hemácia menor do que o núcleo do linfócito é uma hemácia muito pequena, né? Então já pensou, pô, o VCM dela deve estar menor que 80, é microcítico, né? Agora, olha essa outra imagem aí, né, do meio, né? Essa parte do meio, a gente vê o quê? Que o linfócito, o núcleo do linfócito, está do mesmo tamanho ali que a hemácia. Então a gente logo pensa, opa, a hemácia está com o mesmo tamanho do núcleo do linfócito, então tá normal, né? Deve estar ali o VCM entre 80 e 100 centilitros. Já nessa outra parte, a gente vê o quê? Olha o tamanho dessa hemácia. Parece a hemácia mutante, grandona, né? Então é exatamente isso. Ó. Você já deve estar pensando aí o que é isso aí. Né? A gente vê o linfócito, seu núcleo normal ali, e a hemácia gigantona, então a gente já pensa logo, opa, a hemácia é grande, bem maior que o núcleo do linfócito. Provavelmente o VCM dela está bem acima de 100 centilitros, então ela é macrocítica. E galera, já que a gente falou aqui um pouquinho sobre essa parte de anemia macrocítica, microcítica, que já tem vídeos falando aqui no canal, mas eu quero não deixar muito vago aqui se você não viu os outros vídeos ainda. Mas o que levaria, por exemplo, a uma anemia microcítica? Um exemplo aí dessas várias, né, variações que a gente pode falar que levaria a uma anemia microcítica. A gente pode lembrar uma anemia ferropriva, né? Ela é aí
caracterizada por ser microcítica. Uma anemia sideroblástica também seria caracterizada por ser microcítica. Já quando a gente fala de anemias macrocíticas, a gente pode falar, né, principalmente da anemia megaloblástica, principalmente quando o VCM está ali acima de 120 centilitros, é quase patognomônico de anemia megaloblástica, né? Seria quase que certeza que é uma anemia megaloblástica, envolvendo também, né, a deficiência de B12, folato, etc. Também seria ali causa de uma anemia macrocítica, o mieloma múltiplo, o uso de drogas também, patologias ou problemas no fígado também levariam a essa anemia macrocítica. Enfim, variações podem levar a essas anemias. Porém, aqui não é o foco. O que a gente deve saber é que o VCM é o volume corpuscular médio que determina o tamanho e o volume normal de uma hemácia, de 80 a 100 centilitros. Belezinha? Então, pessoal, com isso fizemos um resuminho e vamos continuar com o próximo vídeo para a gente entender por completo esse hemograma. Valeu?